Anos depois de todas aquelas revelações, quando o mundo já havia quase esquecido o nome de Pellegrino Ernetti, algo inesperado veio à tona. Durante a preparação da edição americana do livro sobre o cronovisor, os editores decidiram investigar silenciosamente a história na Itália. Foi então que receberam uma mensagem incomum. Um homem os procurou dizendo ser um parente distante do padre Ernetti, alguém que o conheceu intimamente, que conviveu com ele por décadas, que carregava algo que nunca deveria ter existido. Ele disse possuir um documento pertencente ao próprio Ernetti, mas impôs uma condição inegociável: anonimato absoluto. Nada sobre sua identidade poderia ser revelado. Nenhuma explicação, além do que o próprio texto contivesse. Os editores aceitaram. Um mês depois, o envelope chegou à Flórida. Dentro dele, 2 documentos: o original em italiano e uma tradução minuciosa para o inglês. O conteúdo era tão perturbador que os editores decidiram não comentar absolutamente nada. Publicaram o texto integral e deixaram o julgamento ao leitor. O documento era uma confissão, escrita não por Ernetti, mas por alguém que esteve ao seu lado até o fim. O autor começa contando que seu pai era um parente distante do padre Ernetti e o visitava regularmente na abadia de San Giorgio Maggiore, em Veneza. Desde bebê, ele acompanhava o pai nessas visitas. Com o tempo, criou uma relação profunda com o monge. Chamava-o de tio Pellegrino. Ernetti lhe ensinava música. Colocava discos antigos para tocar. Chegou a construir para ele um pequeno alaúde artesanal. Esse alaúde ele ainda guardava. Na adolescência, Ernetti se tornou seu confidente. Na vida adulta, mesmo à distância, continuaram próximos. Até que certa noite, o telefone tocou. A voz do padre Ernetti era fraca, trêmula, quase irreconhecível. Ele disse que estava morrendo e pediu que o sobrinho fosse vê-lo no dia seguinte. Disse que talvez fosse a última vez. Quando o homem chegou à cela do monge, algo estava errado. A atmosfera parecia diferente. Pesada. Silenciosa demais. Ernetti estava deitado, imóvel. Era ele. Mas, ao mesmo tempo, não parecia ser. O padre contou que na noite anterior havia perdido a consciência. Acreditou que iria morrer. E então, seguiu uma luz branca, acompanhado por alguém que reconhecia vagamente. Ele descreveu aquilo como uma experiência de quase morte. Disse que esteve no céu e que, ao voltar, lembrou-se de coisas que havia esquecido há muito tempo. Coisas desta vida e de outras vidas. Então, com extrema dificuldade, pediu algo inesperado: que o sobrinho anotasse tudo o que ele dissesse. Disse que havia mentido durante anos e que precisava, antes de morrer, contar a verdade. A verdade sobre o cronovisor. Ernetti confessou que nunca trouxe a peça de quinto Ennio do passado. Disse que a havia escrito ele mesmo a partir de fragmentos, guiado por algo que só agora compreendia. Ele acreditava ter vivido em Roma na época de Ennio. Como um garoto que assistiu à tragédia Tiestes, uma cena em especial nunca o abandonou. A cena da mesa, do canibalismo, do pai cruel. Essa obsessão, segundo ele, atravessara vidas. E então veio a confissão mais grave. Ele disse que construiu o cronovisor. Sozinho. Sem firme. Sem grandes equipes. Sem apoio institucional. Disse que apenas um aluno o ajudou, um desconhecido. Hoje, também padre. E que jamais falaria. Ernetti afirmou que não era a primeira vida em que tentava construir um cronovisor. Disse ter vivido na época de Nostradamus e que o conhecia pessoalmente. Segundo ele, Nostradamus não era apenas um profeta, mas um alquimista e físico. E também havia tentado criar um cronovisor. A chave, segundo Nostradamus, não era a eletrônica. Era o corpo etéreo, a capacidade de alterar a própria frequência de existência. Ernetti descreveu uma visão recorrente, uma câmara circular, repleta de registros, como arquivos do universo. Dela partiam inúmeros caminhos, como raios de sol. Cada caminho, uma vida. Cada raio, uma época. Os registros akáshicos. Ele disse que chegou muito perto. Uma vez o cronovisor quase funcionou. Sentou-se dentro dele. Ligou a máquina. O mundo começou a girar.
Ele viu, pelo canto do olho, a sala circular, os arquivos. Mas algo falhou. Segundo Ernetti, o funcionamento do cronovisor exigia uma estrutura de crença específica, uma independência profunda em relação ao tempo e às religiões organizadas. E isso, segundo ele, era seu maior conflito. Ele era padre. No fim, confessou também a maior mentira, a famosa fotografia de Cristo. Ela nunca existiu. Ele mentiu, porque acreditava que, um dia, o cronovisor funcionaria de verdade. Antes de morrer, disse apenas: "Construa-o para mim." Minutos depois, pareceu esquecer tudo. Olhou para o sobrinho como se o visse pela primeira vez. Sorriu, e a conversa terminou ali. O documento termina com uma frase simples: "Essa é a minha história." E a pergunta permanece: o cronovisor foi apenas uma obsessão ou uma tecnologia à frente do seu tempo? Ernetti mentiu a vida inteira, ou disse a verdade, tarde demais? Talvez o passado ainda esteja lá, esperando.